Meus caros, mais uma vez estamos aqui no podcast e dessa vez entrevistando meu camarada Leon Neto. Porra, moleque brabo demais, empreendedor, e vai contar a história dele aqui em Portugal para vocês entenderem aonde que ele chegou, o que vocês podem aprender com ele e aonde vocês também podem chegar. Leon, porra, muita satisfação ter você aqui hoje, cara, com a gente, e de coração mesmo. Que você puder passar aí pra galera, fica à vontade, vamos trocar ideia aqui, não vamos deixar nada assim, sabe, sem estar transparente, porque é um canal de sinceridade. E o que eu vou te pedir é que você comece contando mesmo a tua vida, como é que foi, como é que você iniciou sua carreira. Sei que tu já foi astro do futebol, né? Então, conta um pouquinho aí como é que foi pra gente. Então, João, cara, parabéns aí pelo teu novo projeto. Pô, vocês que me incentivaram, né? Acho que vai, diretor ali que... Acho que vai arrebentar. Acho que a forma de você ver Portugal é muito interessante, é uma forma da galera que quer vencer, eu acho isso muito importante. E vou te ajudar aí, falar um pouquinho. Vambora. E espero ajudar tudo. Não, cara, eu de coração mesmo, não é babando ovo, que eu não gosto de bajular nem nada disso, mas a tua história, cara, tua pegada inspira a galera. Maneiro. Nego que tá do teu lado, meu irmão, tu é tanto business que nego quer fazer negócio. Né? Legal pra caramba. Cara, então, tu quer que eu conte um pouquinho da minha história também? Então, como é que tu começou? Porque, assim, eu sei a tua história mais ou menos. Eu sei que você veio para Portugal um tempo atrás e queria ser jogador de futebol. Sim. Aí depois iniciou no negócio de colchões no Brasil, no Rio, né? Pô, a gente não se conheceu na nossa terra, mas vai lá, discorre aí, eu vou... Então, vou começar mais ou menos, né? Eu fui atleta de futebol, tá? Fui atleta profissional. E joguei aqui fora, joguei na Estônia, joguei aqui em Portugal. Na Estônia? Estônia, do lado da Rússia. Caraca. Frio, quando tava calor lá era Tu tinha menos quantos anos, né, sabe? Cara, quando eu fui pra Estônia eu devia ter uns 22 22 anos. E aí eu era atleta de futebol e a minha esposa sempre trabalhou, a partir dos 18 anos, como vendedora de uma Mas tu queria seguir carreira no futebol? Até os 25 anos eu fui atleta profissional. Joguei na primeira divisão na Costa Rica, no Paraguai. E joguei em países periféricos, tá? Mas sempre na primeira divisão, e era o sonho de garoto, e acabei que eu realizei, virei profissional. Sim. E aí, o que aconteceu? Nesse meio caminho apareceu o empreendedorismo, né? E de que forma foi isso? A minha esposa, ela, desde os 18 anos, ela era vendedora de uma grande rede do Brasil, a maior rede de lojas de colchão do Brasil. Sim. Ah, ela já era? Ela já era. Na verdade, tem uma história atrás disso ainda, que é o quê? O tio dela foi um dos primeiros franqueados dessa grande rede, tá? Ah, maneiro. E aí, a mãe dela virou vendedora e, consequentemente, quando ela fez 8 anos, ela seguiu o mesmo caminho e também virou vendedora dessa grande rede. E aí, aquela coisa o tipo de negócio dela, a gente foi procurar saber como é que é e tal. E ela sempre teve um bom rendimento como vendedora. E aí eu me interessei em um determinado momento, eu tava até na Costa Rica essa época, eu falei, Raquel, por que a gente não abre um negócio? Já era casado? Já era casado. Casou novinho, então? Casei com 21 anos, cara. Conheci já tava na Sara? Tu conheceu na Sara? Eu conheci a Raquel com 16 anos na Sara. Eu tinha 17, ela tinha 16. Irmão, tu começou a carreira cedo, então. A gente se conheceu bem cedo, conhecemos na Sara, nossa terra, né? Ali na Terra Encantada. Sim, sim. E aí eu comecei queria conhecer esse business, né? E eu lembro que na altura a Raquel e a mãe dela falaram, Leon, é muito difícil, cara, ter uma franquia dessa marca, é muito difícil e tal. E de fato, eu falei que não, Raquel, tenta ir lá, tenta falar com eles. Eu tava na Costa Rica, eu não tava lá. Tu já não baixava a cabeça pro não, né? Tu não. Quando era não, era melhor ainda pra você, né? Não, aí que eu vou. Sem saber, tá? Sim. Mas isso... Já sem saber. Instinto, sem né? saber que teria que ser feito assim, que era natural ser assim. Sem saber. Entendi. E aí ela marcou com, na altura, o gerente lá. E ela chegou lá, ficou 3, 4 horas sentada lá esperando. E quando atenderam ela, né? Ela foi sozinha porque eu tava na Costa Rica. Falaram, Raquel, você é muito nova. Você, tem 20 anos. Não tem o perfil pra ser uma franqueada agora. Então, infelizmente, não dá. E beleza, ela chegou em casa, me ligou. Só que eu fiquei aquilo na cabeça, né, cara? Por quê? A gente quer trabalhar e tal. E aí, como é a vida, né? A Raquel atendeu um cliente na loja dela que tinha uma rede, na verdade estava prospectando, né? Sim. Tinha uma rede também no Brasil, uma rede pequena de lojas do mesmo ramo. Sim. Bem pequena lá no Rio. E aí ela me comentou, Leon, eu atendi um cliente aqui que falou que também tem uma rede e tal, do parabenizou, a loja estava interessante. Aí eu peguei o contato desse cara e liguei para ele, né? Eu tenho um grande amigo hoje, é o Gilson Baeta. E falei... Desculpa, pode falar o ramo? Qual era?
Era de colchão Ah, também. já era colchão? Já era colchão, Ah, já era tá. colchão. E liguei pro Gilson, não conhecia ele, e ele falou assim, Leão, mas você quer abrir uma loja? Eu falei, cara, quero começar a empreender, eu sou atleta de futebol, nunca empreendi e tal. Sempre trabalhei com futebol, então não conheço muito, mas quero. E aí ele virou pra mim e falou, Leon, cara, mas é caro pra você fazer isso aqui, essa brincadeira aqui é cara, montar uma loja. É uma franquiazinha pesada, É uma franquia, né? E tal. E aí eu falei, ele perguntou pra mim, Leon, quanto você tem, cara? E na altura eu tinha juntado uma grana, mas tipo assim, eu tinha 50 mil reais, tá? Ele falou, Leon, pra gente abrir no ponto que tem agora, que na altura era no West Shopping em Campo Grande. Era uma loja de 30 metros quadrados. Pô, esse shopping era bombado. Era esse bom. Shopping era top. E aí ele falou, cara, é 250 mil, cara. Eu não, pô, tu tem 50? Eu falei, Gilson, eu tenho 50 mil. Mas assim, ninguém vai trabalhar mais do que eu, cara. E aí ele tomou aquele impacto, meti isso pra ele. E aí ele tomou aquele impacto e eu falei, cara, faz o seguinte, me dá essa oportunidade, eu te transfiro os 50 mil, eu assino uma confissão de dívida com você e eu te devo e vamos pra dentro. A loja, se eu não te pagar, a loja é tua, pô, que tu já é dono da rede. E ele teve a loucura de acreditar também. Eu tive essa loucura e ele teve. Sim, ele não, também irado. Acreditou. E assim foi, cara. Então, peraí, tu colocou 50 mil, que era mais ou menos o que? O estoque, mais ou menos isso. E ele colocou a loja? Mas porque pode ser um número um pouco a mais, um pouco a menos, tem um tempo. Mais ou menos, ok. Mas foi isso. Na verdade, eu fiz a confissão de dívida com ele, tudo direitinho. E ele montou a loja e eu paguei, eu dei o que eu tinha pra ele, era o que eu tinha. Sim. E eu lembro que nessa altura, cara, a gente não tinha nem carro, assim, lá no Rio, né? Então a gente ia pra campo e não tinha ainda aquele BRT ali. Então era loucura. Pra chegar na loja, 10 da manhã, a gente tinha que sair 6 da manhã, 6h30. Tu ia de BRT? A gente ia de BRT, às vezes com o carro emprestado da mãe da Raquel e tal. Aí, isso é um exemplo, sabia? Porque, meu irmão, nego com 50 mil na conta, na tua idade, nego não quer saber de nada. Nego compra carro novo, carro importado. Tu viu? Tu botou o dinheirinho pra investir num negócio, acreditando. Irado. E aí a gente começou, cara. E aí aquela loucura de ir pra Campo Grande todo dia, vender. E o mais interessante, né? Como eu te falei, eu tinha os 50 mil. Não tinha mais nada. Então, a gente tocou uma obra sem saber tocar uma obra, aquela coisa toda. Então, assim, a gente contava em abrir o dia 1º, por exemplo, 1º de novembro, tá? Isso foi em 2017, se eu não me engano. Não, 2017 não. 2012. 12. Se eu não me engano. 2011, 2012. Então tu já tá no ramo há mais de 10 anos. Já. E aí, o que aconteceu? A gente contava assim, cara, a gente vai abrir dia 1º, vamos vender pra pagar o aluguel no dia 1º. Cara, a obra, como sempre, atrasou, teto caiu de gesso, o pedreiro sumiu. Enfim, a gente foi abrir dia 15, dia 16. E tinha que pagar o aluguel, cara. E já tava rodando. E já tava rodando, o game começou. Pois, e aluguel de shopping é pesado. Cara, eu posso estar falando. Tu não fica com medo desses aluguéis altos assim, não? Então, hoje não mais, né? Hoje não mais. Época... Mas na época, eu tinha uma... É ruim, mas no fundo é uma bênção, né? Quando você não tem outra alternativa, você cria mais coragem. Depois você aprende a ter coragem normalmente, né? Mas quando você não tem outra alternativa, ou você fica na mesmice ou você avança, cara. Não tem outro caminho. Né? É isso, tá? Eu não conheço ninguém que saiu do zero e foi pra alguma coisa sem coragem. É uma coisa básica no empreendedorismo, é a coragem, tá? Pode dar errado? Pode, mas pode dar muito certo. Então a coragem vai tentar uma vez, vai tentar duas, vai tentar até conseguir. Não tem outra forma, tá? Pelo menos na minha visão. E aí, cara, a gente pegou a loja dia 16 e falei, Raquel, eu lembro mais ou menos o aluguel, acho que era uns 25 mil reais. Caraca. E naquela época, hein? Naquela época. E aí, cara, a gente foi na loucura. A gente estava eu e a Raquel dentro da loja com mais 2 vendedoras. Uma vendedora, inclusive, hoje trabalha até comigo aqui em Portugal. Caramba. Muito louco. Que trabalhou comigo nessa altura que a gente começou. E a gente foi pra guerra, cara. Foi pra guerra vendendo, trabalhava de 10 às 10, de domingo a domingo. E a gente conseguiu chegar no dia 1 e pagar o aluguel, e aí ele começou. E conseguiu vender, fazer um girozinho para conseguir honrar ali com pelo menos o custo fixo básico. Exatamente. Ali, né? Luz, água e aluguel. E aí a gente começou a pegar o gostinho do empreendedorismo, porque de fato foi ali que começou. A gente entendeu que quanto maior o nosso esforço, um esforço pensado, pensado, no início não foi tão pensado. Mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que assim, eu no meu mundo, cara, eu pensava em, eu vou fazer o meu ponto, né? Então eu não tinha essa fé que você teve de investir num ponto. E você acha que, assim, de estar na localização, né?
Porque loja de franquia, acho que é a localização, né? É. De estar lá, você acha que foi o grande diferencial? Cara, sendo bem sincero... Nessa localização ou foi o seu trabalho? Eu acho que foi o nosso trabalho, da equipe, não só o meu trabalho. Entendi. Porque as coisas não conspiravam a favor. Por quê, na altura, né? A gente estava numa loja de colchão, uma loja de 30 metros quadrados. Isso, logicamente, não dá para se fazer. Não comporta. A gente tinha 5 colchões, 4 de casal e um de solteiro. Caramba. Então é muita pouca opção. E a gente tinha um gigante do lado, que era essa rede que depois eu vou chegar lá, a gente acabou indo para lá, com uma loja de 200 metros quadrados. Eita. Então era meio Davi contra Golias, né? Mas a gente botou empenho, o que a gente, uma característica nossa, e a gente conseguiu suprir e conseguimos incomodar muito. Incomodaram, né? Porque como é que a gente descobriu, né? Não foi nem... A gente focou muito no trabalho para poder inicialmente pagar as contas, né? E aí, um belo dia, depois de acho que mais ou menos uns 8 meses com essa lojinha aberta, a gente recebeu uma ligação, eu recebi uma ligação do José Antônio, tá? José Antônio, para quem não sabe, no nosso meio ele é quase uma lenda, virou meu amigo, por isso que eu tô falando o nome dele. Ele é o cara que alavancou não, mas ele durante muito tempo tocou essa rede aí que é gigante no Brasil, todo mundo deve saber, a maior rede de colchões, e ele de fato fez a diferença nessa rede durante o tempo que ele ficou lá, hoje ele não tá mais. Ele me ligou, só que eu não conhecia ele, né? No meio todo mundo conhecia. E ele falou assim, eu queria falar com a Raquel, é o José Antônio. Aí eu falei, ô, José Antônio, a Raquel eu tô no armazém aqui, a Raquel tá na loja vendendo, quando for oportuno ela vai te ligar. E desliguei o telefone. E no outro dia eu falei, Raquel, ligou um tal de José Antônio. Ela falou, José Antônio? Mas José Antônio, será que... Falou que era dessa rede, né? Sim. E aí, Raquel, não é possível. Por que tá me ligando? Pô, esse cara é difícil, até pra falar com ele lá é difícil, enfim. Aí ligamos pra ele falou pra gente, cara, o que você tá fazendo aí que você não tá aqui com a gente? Pô, o cara já te convidou já pra franquia gigante. A nossa venda aí caiu muito e tal. Sim. Isso a gente soube através do gerente prático. E aí a gente marcou uma reunião lá com eles, cara. Sim. E fomos lá. E inicialmente, eles falaram, a gente quer você aqui, querem vocês aqui. E a gente pegou a primeira lojinha dessa grande rede, a gente saiu da Sonobelo, né? Teve que conversar com eles e tal. E a gente foi para essa grande rede lá, mas a gente pegou uma loja que era no Recreio Shopping. Lembro. Tá? Só que não era o Recreio Shopping de hoje, era o Recreio Shopping que era uma galeria. Era um shopping meio fraco. Era feio, era fraco e tal. E quando a gente chegou lá, a gente pegou um aluguel, acho que de 35 mil. Naquela época, o Recreio Shopping era isso tudo. Que loucura. O Rio é bem caro os aluguéis. O shopping é bem caro. Pô, mas assim, os shoppings no exterior não são tão caros como no Brasil. Não, aqui é outro campeonato. Rio, né? Aqui é outro campeonato. O Brasil é muito difícil empreender. Muito difícil, né? Porque é caro, né, cara? Ainda tem luva, né? Ainda tem luva. Nesse caso, a gente deu sorte porque a loja já existia. Então, era da Ortobon, ponto e tal. E aí, o que aconteceu? A gente pegou essa loja. Pegamos e tal, e vamos embora. Quando a gente chegou lá, a gente começou a ver os relatórios, porque na emoção, né, a gente vai, e a gente era muito novo também. A loja nos últimos Mas aí, peraí, aí tu fechou... Não fechou. A gente chegou pra Sonobelo na altura, né? E o Gilson até que é meu amigo hoje, pessoal também, eu falei, cara, olha só, a gente tá tendo a oportunidade de uma grande rede, porra, a gente se performar igual performou aqui vai ganhar muito mais e tal. E ele até, entendeu e falou, não, Leão, vambora, toca o barco, a gente acertou os pontos e financeiramente, e ele liberou a gente pra ir, né? E aí outro franqueado pegou essa loja, a loja não fechou, inclusive acho que existe até hoje, eu não sei. E a gente foi pro Ortobon. Só que quando a gente chegou lá, tava nesse shopping que na altura era um shopping mais ou menos, e a loja nos últimos 2 meses tinha vendido 35 mil reais, cara. Então 35 mil reais de venda para um aluguel de 35, irmão. E o lucro? Não bate. Como é que não fecha? Fora produto, né? Fora produto, fora funcionário e tal. E cara, assim, a gente, graças a Deus, mas com muito do nosso trabalho também, cara, a gente passou a vender aquelas 250 mil reais, assim... Quando tu fala, só pra fazer um... Eu vou pegando a tua história, eu vou no meio do caminho, vou amaciando ela aqui. Quando tu fala, graças a Deus, você submetia os seus negócios a Deus, como é que era só pra a galera entender? Como é que você lida business, dinheiro e Deus? Só você consagra ele, como é que você faz? Cara, eu sou evangélico, você acredita? Tá? Eu sou evangélico, tá? Eu conheci a Raquel na igreja evangélica. E eu aprendi... Você conheceu lá na sala? Conheci ela na sala. Sabe que eu conheci a Tiane também na sala. Muito legal. Não, ali foi um grande celeiro de casamentos. O que eu acho, tá? Sem levar só pro lado da fé,
mas pro lado inteligente da coisa, né? A Bíblia, no fundo, ela é o manual da vida, né? E ela fala muito sobre prosperidade. E a prosperidade passa muito por princípios. Dizem que tem mais sobre dinheiro, palavra dinheiro na Bíblia, do que amor, né? É muito louco isso, né? Mas as pessoas não levam para esse lado. Ou quando levam, tem uma sei lá, acho que não é uma cultura, mas é meio... Ela tem vergonha de falar de prosperidade, né? E a prosperidade, cara, ela é incrível porque ela abençoa muitas pessoas, né? Se você é uma pessoa próspera, provavelmente ao seu redor você vai ajudar a abençoar outras pessoas, né? Então é isso que a gente acredita. E a gente sempre botou nos negócios também, confiando. Muito da coragem e ousadia passa por acreditar que se eu fizer bem feito, se eu me esforçar, Deus vai me abençoar. E você acredita que Deus chamou todo mundo para empreender? Essa pergunta é difícil. Tá. Alguns são para servir o rei. Como é que seria Cara, isso? eu não acredito nessa de servir o rei. Eu acredito que nem todo mundo vai empreender. A grande maioria não vai empreender. Porque empreender você tem que apostar, né? Você tem que apostar. E normalmente, ou a pessoa que não tem nada, ela tem medo, ou a pessoa que tem muito, ela fala, pô, não vou pagar esse preço, não preciso. Então, empreender não é para todo mundo. Agora, o empreendedorismo, tá? Eu acho que é a ferramenta mais rápida e mais fácil da pessoa romper, que é sair do zero e chegar a algum lugar, tá? Bem feito, tá? Bem feito. É difícil? Óbvio que é difícil, nada é fácil. Mas eu acredito muito porque foi assim que a gente cresceu, né, cara? Então, voltando à história que você falou de Deus, eu acredito muito que quando você faz um negócio ou um serviço, o que for, que você se dá o melhor, tenta fazer bem feito e você acaba abençoando outras pessoas, cara, esse é o caminho para Deus agir. A gente teve um treinamento de vendas esse ano aqui e a gente estava numa sala, né, com acho que 30, 40 pessoas, nossos funcionários aqui em Portugal hoje. E o nosso treinador de vendas virou e falou assim, cara, isso aqui é reino, né, cara? Isso aqui é reino. Por que isso aqui é reino? A maioria dos teus funcionários aqui vieram do Brasil sem perspectiva, dificuldades, e se legalizaram através da sua empresa, e tem uma boa vida através da sua empresa, mudaram a história delas. E isso é o que ele me falou, né? Entrando nesse assunto, você falou de Deus, né? Como é que Deus abençoa uma pessoa? Como é que uma mãe ora por uma filha melhorar de vida? E isso acontece através de um empresário que vai ter uma ideia, que vai abrir uma empresa, que vai abrir uma vaga de emprego e essa pessoa vai entrar. E se ela performar, se ela for grata ao emprego e à oportunidade que Deus deu para ela, ela vai prosperar, ela vai crescer. Então a gente vê muito business através disso, né? É crescimento do reino. Caminha junto, né? É crescimento do reino, irmão. Prosperidade é crescimento do reino para outras pessoas serem abençoadas e assim é coisa que maneiro. Mas aí, beleza. Aí você tava lá no Recreio Shopping, a conta não fechava, 35 e 35. E como é que você virou o negócio? Cara, então, primeiro é aquilo, como todo... Cara, vamos brigar, a gente conseguiu entrar aqui, na maior rede. Isso você tinha quantos anos? Só pra eu tinha... Quando a gente foi para Ortobon, eu tinha parado de jogar futebol, então eu tinha mais ou menos, eu tinha uns 25, 26 anos, foi quando eu parei de jogar bola. 26. E a Raquel é um ano mais nova que eu, então ela tinha 24. E já tinha tomado umas pancadinhas, já tava bem... Já tinha tomado. Mas assim, um pouco recente, tá? Mas a gente sabia, né? É engraçado que na época não tinha muitos de YouTube, essa coisa toda. Então, hoje, de fato, se o cara fala assim, cara, eu quero empreender e começar a buscar canais legais, como o teu, ele vai entrar nessa guerra. É uma faculdade, né? Ele vai entrar nessa guerra sabendo, mas a gente não sabia. Então, assim... Vai na tentativa e erro. Foi na força, foi no trabalho. Mas uma coisa a gente tinha certeza, que se a gente se doasse em 101%, a probabilidade de virar era maior do que eu ficasse reclamando, né? E aí, cara, o que aconteceu? Graças a Deus, a gente, de um mês de 35 mil que a gente entrou, que tinha vendido 35 mil com a antiga franqueada, a gente tinha uma franquia na altura ainda, cara, a gente vendeu 250 mil. Caramba, e aí, no primeiro mês. E aí ficou uma coisa no Ortobon, pô, mas como assim? Nesse mês a Raquel, porque a Raquel vamos dizer assim, era o símbolo de... Ela era vendedora, né? Então ela era mais conhecida que eu na altura lá. Ela ganhou um prêmio, teve um evento, a gente ganhou um prêmio e tal. E só para entender o modelo de negócio, você tinha uma loja grande, que era um baita showroom, né? Que não tinha estoque local. Não, como é que funciona? Você vendia o produto e eles entregavam. Exato. Não, na verdade, não era bem assim. A gente tinha um showroom, tá? A gente tinha um showroom no shopping, nessa altura, no Recreio Shopping, e a gente tinha um pequeno estoque que tinha consignado os produtos, tá? Então, a gente que fazia a logística de entrega também,
tá? Sei. Hoje eu não sei, mas na altura a Ortobon trabalhava dessa forma, tá? Vocês faziam aquele showroom ali em frente ao Pão de Açúcar? Em frente eu cheguei a fazer, mas... Eu lembro que eu vi a gente chegava a fazer, que eles chamam de feirão, né? Que eles trabalham assim. Mas outras pessoas também faziam, não era só a gente, que era aberto para outros franqueados. Eles escolhiam alguns, pontuavam e colocava 2, 3 ali e a gente vendia. E vendia bem, na altura vendia bem. E aí, cara, a gente começou a prosperar ali dentro. Obviamente a empresa ficou muito feliz com isso. E aí surgiu uma loucura, na minha visão era loucura também, que foi o seguinte, o franqueado na altura do Casa Shopping, que eu acho que é a primeira ou a segunda loja que mais vendia no Rio. O Recreio Shopping para Casa Shopping é um nível, outro patamar, outro patamar, muito diferente, até outro perfil. Público. Outro perfil e tal, uma loja que vendia muitíssimo e tal. E o franqueado cansou, queria fazer outra coisa, não era por falta de venda, era porque ele cansou mesmo. Só que, obviamente, existia um preço para pagar por essa loja, claro. Né? E aí, cara, quando eu soube disso, os grandes franqueados da altura do Ortobon, todo mundo queria a loja e tal. E eu falei, Raquel, vou ligar pro Zé. Raquel, tu tá maluco? De novo, tu tá maluco, cara? Tu tá maluco? Tu sempre, né? Puxando tu tá maluco, passa tu tá doido, cara. Isso não vai acontecer e tal. E aí a gente ligou. Na altura eu liguei pro gerente de franquia e também dei uma ligadinha. Fui ousado e liguei pro Zé lá perturbar ele também. E falei, cara, me dá oportunidade, a gente vai arrebentar, a gente vai vender, a gente vai... Ele falou, mas tu tem quanto dinheiro? Eu falei, não tem nada. Não, mas como assim, meu irmão? Não tenho, cara. A gente tá aqui. Isso é exemplo, porque a galera fica achando, não tenho dinheiro, não vou empreender. Pô, tu empreendeu sem dinheiro. Eu tô aqui, na altura a gente tava, tipo assim, há 4, 5 meses na Ortobon. Então tava ganhando bem e tal, mas não tava com dinheiro pra... Tá. E eu não posso estar errado, mas eu acho que era 600 mil reais a loja. E aí, mais uma vez, eu falei, cara, ninguém vai trabalhar mais do que eu. E aí ele foi louco também, ou visionário, acredito que visionário. Porque o sócio capitalista, ele quer gente que trabalhe e seja séria, né? Ele quer isso. Sim, ele quer trabalho. Quer trabalho porque o trabalho vai resultado. Pode botar alguém com um caminhão de dinheiro ali e o cara não vai performar. Então, eu não me recordo, mas a gente deu uma entrada, eu acho, tipo 80 mil, 70 mil, não me recordo bem. E aí, mais uma vez, dei 1 milhão de cheques na mão deles e tinha que pagar os cheques, que na altura eram bem altos. Eram cheques bem altos, assim, coisa de 20, 25 mil por mês. E tinha que pagar o aluguel, que lá era, eu acho que era 50 mil reais, cara. 50, 60 e tal. E aí a gente foi pra cima, cara. E qual era o faturamento da loja na época? Na época, faturava, se eu não me engano, quando a gente entrou, tava faturando 200, 250 mil. Comprovado isso. Comprovado. É parada séria, né? Sim, auditoria. sim. Que às vezes pegam uma bucha, né? Não, nesse caso não, ali e tal. E a gente, cara, foi pra 400, 450, 500, chegou a vender 500 e poucos mil. E qual era a estratégia, cara? Porque sempre que você entra na loja, no West Shopping, tu chegou, bum, explodiu. Sim. Aí tu chegou no Recreio Shopping, bum, explodiu. Chegou no Casa Shopping, bum, explodiu. O que tu faz? Então, o que eu acho, né? Primeiro a gente tem uma visão que a gente tem que estar do lado, a gente tem que atuar de fato, né? O que é atuar de fato? Principalmente no início, a gente tem que estar dentro da loja, né? A gente tem que ter o olhar do vendedor, tá? E com o olhar do vendedor, você vê por que ele perdeu uma venda. O que tá faltando. O olhar do comprador, então. O olhar do comprador, mas o olhar, quando eu digo olhar do vendedor, é porque o vendedor está recebendo o cliente. Sim, tá? sim. Então, você estando ali fisicamente... Analisar o... você vê. E o que acontece? No nosso ramo, como no ramo de carro, como no ramo de imóveis em geral, uma venda, ela faz diferença, 2, 3 mil a mais. Então, se todo dia tu perder 2, 3 vendas, vê se em 30 dias, cara, quanto é que não dá. E a gente passou, que acontecia, como acontece na maioria dos negócios, a gente passou a não perder venda. Além de criar formas, mecanismos, fazer evento, de trazer mais gente. Mas só assim... o fato, todo negócio, só o fato de você parar de perder venda, cara, já vai aumentar pelo menos 20, 30% pelo atendimento. Pelo atendimento, pela forma de abordar, pelo formato de atendimento, enfim. E a gente conseguiu melhorar isso aí. Agora, assim, eu não digo, cara, é trabalho, ponto, é ficar ali. O cara já devia estar cansado, devia estar atendendo meio nas coxas, nem devia ir na loja, aí tu chega com gás novo. Exatamente. Né? Que é natural. New opening, a galera já motivada. E assim, é fácil implantar isso e fazer? Óbvio que é fácil. É difícil? Óbvio que é difícil, porque senão todo mundo fazia. Agora, entra naquela outra situação. Isso aí é o quê? É o gênio que sabe fazer? Isso não. Isso existe uma coisa chamada alta performance. Que isso é um estudo. Sim. Isso é um estudo, você tem que estudar para ter isso. E o futebol,
me trouxe um pouco disso sem eu saber. Porque você tinha que estar sempre no máximo. Porque futebol, no máximo do seu corpo, no máximo da exatamente. competição danada. Porque futebol, o que é, cara? Você, no dia, não digo nem jogo, no dia a dia, um grupo tem 30, 40 jogadores. Todo mundo quer jogar, cara. Então, todo dia você está disputando vaga com 3, 4 pessoas. Então, você é obrigado a ter alta performance, entendeu? E você acha que você ter ido jogar fora, no exterior, abriu sua mente pra alguma coisa? Mexeu com você? Cara, sim, muito. Ou não? Muito. Você já tinha ido pra fora? Ou... Não, eu fui pra fora a primeira vez com 19 anos. Sei. Mas como jogador já? Como jogador, profissional. E foi muito bom, né, cara? Porque você tá longe de casa, né? Você para de dar desculpa pra você mesmo, né? Porque você passa por situações, você conhece pessoas, e é a vida, né? Aquela coisa que tem que ser. E isso foi muito bom pra mim. Eu acho que todo atleta, né, que busca ter, pelo menos, o meio do futebol, ele é um pouco ingrato, porque ele não deixa a gente estudar muito, né, cara? Sim. Porque um garoto de 18 anos que é profissional, tem que se dedicar ele não tem como estudar, não tem. Só se for no YouTube hoje. Hoje até tá mais fácil, né, pra você estudar, à distância e tal, mas na época não tinha. Então, assim, quando eu era juniores, eu já não dava pra estudar. Não dava. Então, assim, hoje tá mais fácil. Mas o cara que busca, depois que para, ele tem o atleta em si, ele tem uma coisa muito boa, porque normalmente o atleta mentalmente, ele é forte, normalmente, tá? E a gente tá tendo exemplos aí de atletas que, estão arrebentando. É verdade. O maior deles, o Ronaldo Fenômeno virou E a mentalidade, né, dos caras é sinistra. E acreditar, né, cara? E acreditar. Então, assim, ali a gente conseguiu performar também. Sim. E dali a gente foi e acabou que depois a gente foi convidado a abrir outras lojas dele. A gente chegou a ter 4 lojas. Tu teve 4 lojas no Rio? A gente chegou a ter 4 lojas. Era o quê? Uma no Casa Shopping? Era uma no Casa Shopping. Uma no Casa Shopping, uma no Recreio Shopping, uma no Carrefour. A gente chegou a ter do Carrefour. E a gente... Fala. E a gente teve mais uma, deixa eu lembrar. A gente chegou a pegar uma galeria ali na Barra também, que é o Tobão tinha. A gente chegou a ter 4 lojas lá e fazer alguns feirões e tal. E a que mais vendia era a Casa Shopping? Era o Casa Shopping. Era a âncora, né? Era o âncora. E aí, cara, a gente ficou na Ortobon durante 4 anos. 4 anos? 4 anos a gente ficou Nessa lá. Batida, Nessa batida de trabalho. E chegou a faturar bem, deu pra... Sim, cara, a gente faturava bem. Graças a Deus, a gente... A loja do Casa Shopping estava sempre entre as 3 maiores da rede. Como eles têm, hoje tem, acho que, 300, quase 400 lojas no Rio. Então você tá entre os 3... O mês tem primeiro, o mês tem segundo. É muito bom, né? É muito bom. É muito legal. E aí, cara, o que aconteceu? A gente... Rio de Janeiro, é difícil empreender no Rio. E aí a gente começou a ter problemas pontuais, problema de roubo no armazém, roubo de mercadoria. Caramba. Isso começou a minar a gente, né, cara? Isso começa a minar. Tinha problema de recebível ou não? Era tudo no cartão? Não, era tudo... Isso não. Isso não, porque a pessoa ia lá pagar, então não tinha problema. Porque você vende pro cliente final, não tem calote, né? Ou é cartão de crédito, e aí isso não, mas a operação era difícil, né, cara, porque, é caminhão roubado no Rio, armazém e tal, e a cultura ali... A logística no Rio, no Brasil, é péssima. Muito duro, é muito duro. Difícil. E aí, cara, o meu pai veio morar em Portugal. Meu pai em 2017, início de 2017, veio morar em Portugal. E aí, o que aconteceu? Eu já, na minha loucura, entrei em contato lá do Brasil com uma grande indústria aqui para conhecer, cara, como é que é o mercado, conversando. E esse cara falou assim, cara, eu tô indo pro Rio, vou passar uns dias aí no Rio, quero conhecer você, quero conhecer a sua operação aí e tal. E ele foi. Chegou lá, ele falou, mas você é franqueado? Eu falei, não, eu sou franqueado, mas quero te mostrar e tal. E aí, quando ele viu a loja, no Casa Shopping, eu levei ele no armazém, que apesar de ser franquia, sei lá, tinha 1 milhão, 2, não sei, e produto, era uma coisa robusta. Ele falou, cara, isso é uma franquia desse tamanho. Eu falei, cara, aqui o jogo é esse. Aí ele falou pra mim, eu lembro até hoje, ele falou assim, cara, se você for pra Portugal, você vai arrebentar. Se você fizer o que você faz... Ele era português? Ele era português. Ele era o gerente da Molaflex, que é uma das maiores marcas aqui de Portugal. E tem Molaflex no Brasil? Não, lá tem um outro nome, lá eles chamam Flex. Ortobon lá é monopólio, né, cara? Os caras eles são muito bons, eles são muito bons. Hoje em dia tá mais duro o mercado, né? Porque cada vez mais cresce, né? Mas eles são muito bons, cara. Muito eles, bons, né? Principalmente na forma de trabalho, né? Eu conheço a história, estudei com o Chiquinho, com a galera lá. Mas... Não, eu admiro muito e, obviamente, foi uma inspiração pra gente. A forma deles de trabalhar, a forma deles de ver o business, com certeza. Pô, o seu Francisco começou fazendo com a espumazinha, né? Fazendo o primeiro colchão. Eu não cheguei a conhecer ele, né? Porque é uma rede muito grande e tal. Mas, assim, o que eu escuto ali nos bastidores é que ele era um cara que, mesmo já muito rico,
ele chegava, ele morava na Barra, ele ia pra Nova Iguaçu, chegava segunda-feira, dormia na fábrica e às vezes ia embora só sexta-feira. Então, assim... Trabalhador demais. É, o cara era um monstro, né? Então, isso aí te inspira, né, cara? Principalmente, deve inspirar muito mais a quem tá no zero, né, irmão? Porque o cara provou, ele mostrou... começou do zero. Que é possível fazer. E a gente foi nessa pegada, né? E aí, beleza, vim pra cá passar férias, cara. Vim pra cá passar férias. Mas você já conhecia Portugal? Conhecia, porque... Vamos lá. Como é que é a história, né? Quando eu vim jogar aqui na Europa, eu vim jogar em Portugal também. E aí a Raquel, a gente ficou um ano longe um do outro, né? Eu e a Raquel. E aí ficou naquela, um ano longe, como é que eu falei? Não, então vem. E chegou aqui em Portugal, a gente casou em Portugal. Eu ainda jogador, com 20, acho que 21, 22 anos, a gente casou aqui. E a gente casou aqui e começou a ter nossa história com Portugal, mas nada de business, né? A gente morava em Setúbal na época. Hoje a gente tem até loja lá. Sim. Mas a gente casou aqui e depois eu fui para outros clubes, joguei no 3 de fevereiro, que é a primeira. Isso quando você tinha 22 anos, 21, 22, 21, né? 22. Eu sou ruim de data, cara, mas, sim, é mais ou menos isso aí, tá? E a Raquel, nessa época, ela veio morar com você, você como jogador. Exatamente. E aí depois o Portuguinha te convidou, falou, não, desafio você ir pra Portugal, que tu vai arrebentar. Como é que tu vai largar um negócio desse tamanho no Bruno Rio? Aí o que aconteceu? Foi muito engraçado isso também. Engraçado e tenso, né? Aí o que aconteceu? Deixa eu contar a história pra ter um... A gente tava lá no Ortobon, bem, vendendo e tal. E aí a Raquel, passa até pelo que aconteceu hoje também, nesse ano. A Raquel falou assim, cara, vamos na Disney. Não, nunca fui na Disney. Vamos na Disney? Vamos, aquele sonho brasileiro e tal. Vamos na Disney. Aí a gente, comprou, fomos pra Orlando. Conhecer Orlando, eu e a Raquel, só nós dois. Tá? E aquela coisa, alegria, uma semana. Tá? Quando a gente volta, a mãe da Raquel foi buscar a gente no aeroporto e falou assim, Raquel, não fica nervosa. Aí, Raquel, o que houve? Roubaram o seu armazém. E roubaram, na altura, acho que foi entre 50 e 100 mil reais de produto. De colchão? De produto. Mas como é que nego rouba colchão, irmão? Cara, foi... Colchão de telão. Mas foi alguém que no trabalhou... No Rio, o nego dá um jeito pra tudo, né? Entendeu? Bota caminhão lá e enfia tudo. De madrugada, aquela coisa. E roubaram. Então tu já chega com uma porrada dessa, né? E aí, cara, aquilo ali foi um choque. Fui na fábrica, os caras foram super legais. Pô, Leão, me dá cheques aí, parcela, paga assim e tal. Vamos repor a mercadoria e tal. E aí tomei essa pancada, mas isso aí também falou assim, pô, cara, que é difícil, né? A gente trabalha pra caramba. E aí, cara, Deus colocou assim, cara, faz uma coisa pra você. Faz uma coisa pra você, pô, dá pra vocês fazerem e tal. Sim. E aí veio aquela coisa do empreendedorismo raiz mesmo, de começar uma coisa do zero e tal. E aí eu entrei em contato com o pessoal da Mola Flex, casou que o cara ia passar férias no Rio, conheceu a minha operação, botou essa pulguinha. Cara, se tu for pra lá, tu vai ser um sucesso. Se você trabalhar assim, não tem nada parecido, né, com essa forma de trabalhar. E aí, o que aconteceu? A gente marcou passar fim de ano aqui em 2016. Não, 2017. A gente passou de vir pra cá visitar, não foi final do ano não, acho que foi no meio do ano. E aí a gente veio passar, foi legal e tal, aquela coisa, comecei a ver ponto, comecei a ver que de fato o que ele tinha me falado fazia sentido, né? E quando a gente voltou pro Rio, a gente já tô decidido, cara, que a gente ia pra Portugal. Já voltou sem vontade de ficar no Brasil? Já voltou sem vontade e tinha que resolver um pepino que, era um pepino bom, mas tinha que resolver. Que, porra, a gente tinha uma das principais lojas da empresa, tinha outras lojas, tinha funcionário. Não podia simplesmente não é assim, né? Pô, paguei pra aquela loja. Claro. Mas aí você vendeu, a gente vendeu, a gente conseguiu vender. Aí o que aconteceu? A gente chegou e foi falar com o gerente de franquias, falou com o gerente geral. E na altura foi até engraçado, a gente falou assim, meu irmão, fala a verdade, o que tá acontecendo? Vocês estão indo pro concorrente? O que tá acontecendo? A gente falou, não, cara, a gente quer começar algo do zero em Portugal. E eu lembro até que o gerente na altura falou assim, vocês vão pra Portugal? Então beleza, lá é muito legal mesmo, ele já conhecia aqui e tal. Só que, bem, graças a Deus a gente conseguiu vender, conseguiu fazer tudo. Quando a gente chegou aqui em Portugal, cara, a gente não conhecia ninguém, conhecia... Network zero, né? Mas a única coisa que a gente conhecia era o gerente de uma fábrica, né? De uma fábrica. Sim. E aí a gente passou, cara, o ano de 2017, a gente chegou aqui, sei lá, em outubro, mais ou menos, né? A gente chegou aqui em setembro. E a gente passou até o mês 11 procurando loja, cara. E ninguém via um casal novo. Vocês já chegaram aqui querendo abrir uma loja no shopping? Já chegamos abrindo... Aí ficaram... Não, shopping não. Onde tivesse oportunidade, cara.
não escolher. E tu conhecia ponto já? Não conhecia nada, não conhecia nada. Do zero, assim, que Zero. abriu uma loja? Vim morar, a gente, inclusive, no primeiro mês, a gente ficou na casa do meu pai, porque não tinha nem apartamento alugado, a gente ficou dormindo na sala, e todo dia a gente ia pra rua. Eu ia pra rua, olhar ponto, ver e ligava, mas aí, pô, um casal novo, com filho pequeno, que se a gente vai abrir uma loja de colchão? Ah, não sei se é bem isso que eu quero pra minha loja. Então, assim, foi muito difícil alugar a primeira loja. Tanto que a minha primeira loja que eu aluguei, que foi em Alvalade, a história é essa. A gente, em frente à loja, eu e a Raquel e a Antônia no cola, na altura a Antônia tinha um ano. O cara, quando viu a gente, falou assim, mas vocês são jovens e tal. Eu esqueci a chave da loja. A gente, em frente à loja, com o cara. Só que a gente gostou do ponto. O aluguel era bom. E eu falei que não, a gente quer a loja, a gente vai alugar sem entrar. Eu falei, mas como assim? Não, a gente vai alugar. Ele falou, não, então eu vou te cobrar, sei lá, não lembro, mas 100 euros a mais de renda, né? Que fala renda. Sim. Eu falei, não, tudo bem, vambora. Porque a gente já tava cansado de tomar mas a gente queria romper aquilo. Então, a primeira loja eu aluguei sem entrar na loja. Eu só via a montra, né? Que a vitrine era de vidro. E a gente alugou assim, cara. E nem fez um estudozinho assim da região, nem cara, nada? Sendo bem sincero, não. O estudo que a gente fez, que a gente já tinha experiência do Brasil, que era uma zona bem residencial, tá? A gente vende pra coisas de casa. E na força, na vontade de abrir a primeira loja para começar, pra gente ter chance de trabalhar. E com o objetivo, assim, de ter mais ou menos o mesmo modelo, você implantou lá aqui. O que a gente aprendeu lá... Fazer as entregas. Exatamente. O que a gente aprendeu lá, a gente implantou... Replicou aqui com a nossa marca. Então já vinha com uma bagagem danada. Muito. A gente aprendeu, eu digo, com a melhor escola lá, né? E a gente colocou em prática, né? Porque tem muita gente que sai não é tão bom. Não é tão bom porque você não fez o que tem que fazer, né? Mas a gente começou com essa loja em Alvalade, tá? E começamos com a primeira loja em Alvalade. O primeiro mês não foi fácil, o segundo mês não foi fácil, porque é uma empresa nova. Mas os aluguéis aqui eram... Fala um pouquinho, porque assim... então. Já, a galera que tá ouvindo aí já é muita mudança, né? Pô, tu era jogador de futebol, abriu várias lojas, rompeu pra caramba. Pô, depois ganhou dinheiro no Brasil, depois foi roubado, depois veio pra Portugal. Aí chegou aqui, cara, e leis, essas coisas. Então, vamos lá. Aqui, para você abrir uma empresa é muito mais fácil, muito mais rápido, tá? Eu lembro que eu acho que em 2, 3 dias a gente abriu a empresa, tá? A gente foi escritório de contabilidade, que aqui chama-se contabilista. A gente abriu a loja. Para fazer os contratos aqui é muito simplório também, não tem muita dificuldade. E as rendas, né, que é o aluguel aqui, são muito mais baratos. Essa loja... Em relação ao Brasil... Essa loja você pagava quanto? Cara, essa loja eu pagava 1.500 euros. 1.500 euros. E ele é qual o tamanho? É uma loja de 120 metros quadrados. Grandinha. Já, eu tinha uma loja de 30 metros quadrados e pagava... 35 mil? Tá entendendo? Seriam 6 mil, 7 mil euros? Então, assim, foi o ponto principal ali. Mas aí entra naquela história, né, de você persistir. Porque, assim, essa loja, ela não era num ponto tão bom. Entendi. Eu peguei porque eu queria abrir. Era um ponto... Queria entrar no negócio. Eu queria começar, cara. Eu precisava dizer, tô aqui, entendeu? Mas antes aí você pareou mais alguns fornecedores ou ficou só nesse português? Não, parei. Eu montei a operação na minha mente no papel. Agora eu tinha que botar em prática, né? E aí a gente foi pra botar em prática, mas tinha dificuldade de alugar o ponto. Então... Cara, essa parada eu admiro muito em você, cara. Porque assim, muita gente, não sei se você já reparou, fica fazendo planejamento estratégico, fica pensando, calculando, planilha pra caraca e negócio. Meu irmão, tu pega e faz. Aí depois, né? Cara, eu digo claro, assim... você já tinha experiência, você não tava dando passo em falso porque você sabia o que tava fazendo, mas... eu digo assim, isso, cara, o que eu acho, né? O que eu acho? Se o Leon hoje quiser abrir uma loja de carro, vai ser difícil, eu não entendo de carro, cara. Eu não entendo de carro. Agora, se você estudou, entende um pouco, foi funcionário ou trabalhou em algum ramo e você aprendeu um pouco, cara, não tem outro formato. Não vai cair um caminhão de dinheiro, não vai aparecer um cara que vai te financiar totalmente. Você tem que se arriscar. Porque assim, não é que tem. Isso é uma opção, né? Que se você quer prosperar, se você quer romper, mas não tem outro caminho, é se arriscar. O empreendedorismo tem que fazer, né? Tem que botar a cara. Tem que fazer, cara, não tem jeito. E aí, voltando, essa primeira loja, cara, ela só se pagava. E pagava o aluguel da minha casa, tá? Ponto final. E aí eu tive um entendimento e falei assim, não, cara, é porque ela não tá no bom ponto, vamos pra próxima. Mas aí você alugou a loja, mas aí você arrumou também um lugar pra morar aqui. Foi aquele apartamento? Aqui em Oeiras. Legal. Em Oeiras, foi a nossa primeira... E foi fácil arrumar aquele apartamento? Cara, a gente deu um pouquinho de sorte. Deu um pouquinho de sorte porque o senhorio, né, que é o dono do apartamento que se fala senhorio,
ele gostou da gente. Ele gostou da gente, conheceu o nosso negócio. Falou, tem muito isso, né, cara? De se apresentar. O português gosta muito disso. Não, eu sou o João Moraes, eu sou o Leon Neto. A forma que você faz, né? Imóvel, a forma que você faz. Então a gente deu sorte nisso. Hoje eu não sei como é, pô, tu sabe muito melhor do que eu. Mas na época era um pouco difícil porque foi um boom de brasileiros vindo pra cá. 2017, agora também, né? Por tudo que aconteceu no Brasil. Mas na altura também era muito. E aí tava muito disputado, cara. Mas a gente conseguiu um bom apartamento, a gente foi feliz nisso aí. Pô, maneiro. E aí, cara, a gente começou. E aí, eu e a Raquel éramos os vendedores da loja. E aí a gente foi abrir a segunda loja, já contratamos uma pessoa, abrimos a terceira, contratamos... Enfim. Não, mas aí beleza. Tava em Alvalade, abriu a primeira loja, depois já abriu a segunda. A gente foi abrindo a segunda, a terceira, a quarta. A gente tá com 8 lojas. Por que tu tem essa... Cara, qual que é o objetivo? Abrir tanta loja assim ao mesmo tempo? Não é melhor fazer uma faturar e depois as outras? Ou você acha que tem que... O que eu acho? Aqui, diferente do Brasil, as pessoas são muito bairristas, né? Então a pessoa que mora em Oeiras, pode até ser, mas ela não vai lá em Lisboa comprar um colchão ou um bem. Ela procura na região ali. Sim. E você abrir braços é a forma de você... A gente sempre gostou de rede, né? Baseado nos nossos amigos lá do Brasil. Então, o nosso objetivo hoje, eu sempre falo, é ser a maior rede de colchões em Portugal. E o meu objetivo é entre... Já tá chegando, né? Porque chegando em Lisboa. Em Lisboa, eu acredito que a gente seja o primeiro ou o segundo, tá? Em Lisboa, tá? Agora, em Portugal todo. Em Portugal todo ainda falta um pouquinho. A maior rede, eu acho que tem 30 lojas. Só que essa rede tem, 15 a 20 anos no mercado. Eu tô há 5, né? E a gente vende 2... Você tem 12. Não, a gente tem 8 lojas. 8 lojas. E a gente vende 2 a 3 anos de pandemia, né, cara? E isso brecou a nossa abertura de lojas, né? Mas próximo ano eu pretendo abrir pelo menos umas 3 lojas. E aí, anualmente, abrindo de 3 em 3. Agora, falando assim, já vou entrar de novo no seu, não tô te cortando não, é só pra dar um... qual foi a pior experiência de empreender aqui e depois qual foi a melhor, né? O que mais te incomodou, assim, em Portugal? Então, vamos lá. A pior experiência em termos de empreendedorismo foi que passa pela melhor também, é muito louco isso. Na Europa em geral, e aqui em Portugal não é diferente, eles têm uma cultura de ser mais devagar, ser mais tranquilo. A tratativa com o fornecedor, eles não estão disponíveis para você o tempo todo, quando podem, a hora que podem, a hora do almoço. Não tem correria, né? Eles respeitam o tempo deles. Exatamente. Que é legal, mas ao mesmo tempo, para quem é empreendedor, para quem é business, isso mata a gente internamente. Porque a gente quer fazer acontecer e a pessoa não pode te atender, porque é isso, porque é aquilo. Então, isso foi uma dificuldade. Agora, isso também é uma bênção. Por quê? Porque se você, no seu business, fizer diferente, você vai ter uma performance muito alta. Porque o seu concorrente não vai fazer o que você vai fazer. Um exemplo... Leon, posso te entregar, quero comprar hoje o seu produto, o nosso colchão da Casa do Sono, que o nome da nossa rede aqui é Casa do Sono. Quem precisar de colchão em Portugal, a gente Casa entrega. Do Sono. Preciso receber o colchão hoje às 3 da tarde, hoje é 10 da manhã. A Casa do Sono vai te atender. A gente vai dar um jeito e você vai receber o produto. A nossa concorrência não vai fazer isso. É aquele negócio, enquanto a loja ali do concorrente fechava pro almoço, né? De meio-dia a 1h30, tava vendendo. Os nossos vendedores querem vender, querem. A gente criou essa cultura de vamos prosperar, vamos crescer. Fazendo a galera acreditar e mostrando que é possível fazer as coisas acontecerem. Então foi assim, cara. Foi com essa cultura do trabalho que a gente foi crescendo. Pô, irado. E estamos com 8 lojas hoje. Pô, irado. Maneiro demais. E assim, dá pra ficar rico em Portugal? É melhor ficar tranquilinho porque as cargas tributárias aqui são muito pesadas, vale a pena empreender. Então, o que eu acho? O que você dá de conselho assim pro cara que tá chegando aqui agora, ele quer começar, não entende nada de lei, como você também não entendia, e pra abrir os olhos da galera mesmo. O que eu acho, tá? Vamos lá. Portugal, a minha opinião, ela tem 2 Portugais, né? Se você tá em grande dificuldade no Brasil... grande dificuldade mesmo, ela é bem acolhedora, porque aqui você ganhando um salário mínimo e a sua esposa ou cônjuge ganhando um salário mínimo,
você vai conseguir ter uma vida digna, que muitas pessoas no Brasil não têm. Digna que eu digo é botar a comida na mesa, seu filho andar com uma boa roupa, você ter um carrinho, você ter uma boa escola, porque a escola pública aqui é boa, você ter uma saúde digna, porque aqui a saúde é legal. Então, assim, você consegue ter essa vida aqui, tá? Agora, Leon, dá pra chegar aqui, ser funcionário e enriquecer? Cara, é muito difícil. Na minha empresa, na Casa do Sono, meus funcionários ganham muito acima da média do mercado. Sim. E é de fato, tanto que tem uma funcionária minha foi para Ibiza, outra foi para Paris passar férias. Posso trabalhar? E moravam no Rio de Janeiro, num lugar muito complicado. Mas por que isso? Porque eles têm um salário fixo deles, mas a gente trabalha com performance, com premiação. Então eles batem cota, consequentemente eles ganham premiação, consequentemente eles têm uma boa vida. Sim. Agora, de uma forma geral... Obrigado. De uma forma geral... Aí, ó, empreendedoria. Vodka. De uma forma geral, não é fácil você ganhar muito dinheiro em Portugal. Empreendendo, se você pagar o preço e quiser escalar, se você vier aqui e abrir uma lojinha, você vai ter uma boa vida, né? Se você for bom no que você faz. Agora, se você quiser escalar... Aí sim é possível você ganhar bastante dinheiro, até porque tem grandes empresários muito bem-sucedidos em Portugal. Sim. Então, isso já prova que é possível ser feito. Então, assim, essa história... não, porque não dá? Não dá pela crença, pela limitação da pessoa. Se você vier aqui apostar e trabalhar muito... Tem espaço, né? Tem espaço, cara. E quais ramos que você recomendaria, assim? Cara, então... Assim, eu acredito que aqui serviço é frágil, né? Vamos dizer, fraco é frágil. Um bom serviço. A área médica, a pessoa vem aqui, vamos dizer, abrir uma clínica, dentista, investir. Eu digo no modelo de construção mesmo, quem tem construtora no Brasil, eu acho que é um bom ramo. Eu acho que é um bom ramo que até passa pelo teu ramo aí. O teu ramo que você ensina aí no teu canal, também eu acho fantástico a galera apostar nisso, eu acho também. Eu acredito muito assim, cara. Eu vejo muito espaço para muita coisa em Portugal, que existe, mas não existe de uma forma em alta performance, como eu sempre falo. Porque eles não têm ambição, né? Eu acho que vai muito pelo lado, cara, que eles deixam uma fatia do mercado, porque para eles aquilo ali que eles já conquistaram tá bom. Exatamente. Eles não querem pegar mais. É cultural. E eu não tô julgando se é certo ou errado. Sim. Mas a gente tá falando de empreendedorismo. Então, portanto, empreendedorismo é crescimento. Então, é o que você falou. Tem muita fatia do mercado em quase todo o setor. Não tem um setor aqui que você fala, pô, esses caras aqui são fantásticos. Não tem, como no Brasil tem. Tem impérios que você fala, cara, para chegar ali é difícil. Aqui eu não vejo isso em quase nenhum setor. Uma coisa que me intrigou, cara, não sei se você reparou isso, quando eu falei que vinha para Portugal, a galera falou assim, pô, mas lá já tem 500 anos de concorrência, lá já tem... Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, não, mas eu tô indo para ter uma qualidadezinha de vida, dar ali um sustento para minha família de forma mais digna, né? E quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha muito espaço, né? Eu vi que tinha muita oportunidade, no sentido de não ter concorrência. E isso foi uma vantagem competitiva muito grande. Você sentiu isso? Porque, acho que você falou um pouquinho, mas de forma que você avançou rápido, porque não tinha outros concorrentes. Sim. Sim, né? Total. No Brasil é porque você estava com uma marca muito forte, mas tu criou uma marca do zero. Muito duro. Tu criou uma marca do zero. Sim, aqui foi do zero. Cara, criar uma marca do zero é muito difícil. Sim. Né? Total, é o que você falou, que a gente estava conversando antes. Aqui, apesar de ter muito tempo de mercado e tal, as pessoas têm uma mentalidade, não todas, tá? Porque existe grandes impérios aqui. Mas, de uma forma geral, as pessoas querem ter uma boa qualidade de vida. E 99% das pessoas têm uma boa qualidade de vida. Então, elas não são tão ambiciosas quanto é necessário ser no Brasil para sobreviver. Não é nem para você... Então, o brasileiro ele já vem com essa bagagem mais aguerrida, né? Então, cara, eu acho muito que essa história, Portugal não dá para fazer, Portugal é isso, cara, isso é da sua mentalidade e do quanto você quer pagar o preço. Eu conheço histórias aqui de pessoas, não tô dizendo que a pessoa abriu 10 lojas e tal, mas eu conheço pessoas que vieram pra cá e são muito bem sucedidas em todos os ramos. O cara que é um bom pedreiro veio pra cá, fez um bom trabalho, daqui a pouco ele tá
pegando 4, 5 obras, botando gente pra trabalhar, e daqui a pouco conheço pessoas que, até aqui, a pessoa que trabalhava aqui em casa, ela chegou aqui desesperada, não tinha trabalho, começou a trabalhar com a gente, daqui a pouco pegou um hotel, daqui a pouco... Hoje a pessoa não tem hora. Então assim, mas por quê? Porque ela é boa no que ela faz. Então se você é bom no que você faz, se você tem coragem e vontade, cara, eu acho que tudo é possível. Acontece, eu acho que tudo é possível. Mas aí, beleza. Aí, pra gente ir finalizando aqui, você, empreendeu, Portugal, bombou, fez a marca, fez o nome, tem a possibilidade de vender o business, né? É uma possibilidade real. Você agora decidiu ir para os Estados Unidos. Mas sempre, né? Eu acho maneiro isso. Mas é legal, cara, porque mexe com a galera que tá no seu entorno assim, a gente fala, caraca, o Leão é muito doido, irmão. O cara tá com várias lojas, agora que ele conseguiu solidificar o negócio, agora vai para os Estados Unidos. Sim. O que foi? Você cansou de Portugal? Portugal ficou muito pequeno para você? Não. Ou não deu o resultado que você queria? Abre o jogo aí. O que eu acho, cara? O que eu acho, tá? Aí passa, tudo sempre passa pelas minhas férias, né? Assim que acabou a pandemia, e a gente tava buscando, foi dessa forma, a gente tava buscando passagem para ir pro Brasil. E aí, cara, altíssimo valor, uma coisa assim surreal, entendeu? Eu ia gastar só de passagem, sei lá, 6, 7 mil euros pra ir, eu, minhas 2 filhas e minha esposa. Eu falei, Raquel, tá muito caro, isso não tá legal. E aí botei lá Orlando, tava $200 a passagem, $1.000 ia todo mundo. Eu falei, cara, vamos pra Orlando? Vamos lá ver o Mickey de novo. É bom que as meninas ficaram muito tempo presas, vamos lá. E chegamos lá, cara. E assim, de fato, a América, ao contrário que muitas pessoas falam, a América é um lugar de... Quer dizer, isso já se fala, mas o capitalismo em si, ele bem feito, que é o que eu vejo na América, ele é muito legal. Porque a América é o único lugar do mundo que a pessoa chega hoje sem $1 e daqui a um mês... Ela tá com a casa dela alugada, quiçá com um carro, para ela poder performar talvez no trabalho, e as coisas acontecem muito rápido. E quando a gente viu aquele cenário ali, eu comecei a visitar concorrentes, comecei a ver mercado para isso, né? Principalmente na Flórida ali, que a gente pega muito hispânico, muito brasileiro. E Deus falou com a gente mais uma vez, falou mais com a Raquel, falou, cara, vocês têm que estar aqui, vocês têm que estar aqui. E isso foi em dezembro do ano passado. E a gente, quando voltou, a gente voltou em janeiro, né, pra cá. A gente voltou, das férias, ficou lá um mês e tal. E quando a gente já voltou com isso na cabeça, cara. Vou voltar. Vamos organizar pra ir embora daqui. Vamos abrir na média. Eu não fui embora, né, porque eu fui 15 dias lá e 15 dias aqui. A Raquel que tá mais lá, direto. Mas eu fico, porque a gente tem uma operação aqui, então eu fico 15 dias lá, 15 dias aqui. E qual é o seu objetivo aqui em Portugal? Cara, o meu objetivo em Portugal é ser a maior rede de lojas de colchão. Ainda continua? Com certeza. E o seu objetivo lá em Orlando? Em Orlando, cara, eu digo na Flórida. Vamos botar na Flórida. Meu objetivo é abrir 10 lojas nos próximos 5 anos. Sim. Então, assim, para já a minha América é a Flórida. No mesmo formato que você aprendeu lá no Brasil, no Rio de Janeiro? No formato que eu aprendi, que eu apliquei aqui, que a gente vai aplicar lá. Então, a dia 7 agora fez um mês, a loja aberta, graças a gente tá vendendo. Calma aí. Já chegou lá, já tá vendendo, irmão. Sim. Então você, no meio do ano passado, né? No meio desse ano, você foi... Me ajuda que eu sou ruim de data. Tu acompanha um pouco isso. Eu acho que em julho a gente foi pra América, tipo, de maio. Decidiu, 6 meses você tava na América. A gente tava na América. Aí tu chegou lá, cara, agora eu vou abrir uma loja. A gente chegou lá, a gente alugou um apartamento pelo telefone daqui. Caramba. Ali no Universal Boulevard, a gente entrou no apartamento e agora, a mesma coisa, vamos fazer acontecer. E aí fomos pra rua, ver ponto, só que a brincadeira Foi procurar loja. Foi procurar loja, a brincadeira lá... Mesma coisa que tu fez na embalagem. Mesma coisa. Procurar ponto lá, a brincadeira é cara, né? Que o mercado lá consome mais, se ganha mais, consequentemente... É mais igual ao Brasil. Os valores são mais... Exatamente. Mas também as vendas compensam? Não, com certeza a matemática bate, né? Tem que bater, né? Tem que bater. As coisas são mais caras, mas as pessoas ganham muito mais, né? Eu digo que se hoje, né? Eu sei que não é tão fácil você entrar na América de forma legal, que é o que a gente, obviamente, indica. Mas empreender e estar lá é bem legal também. E aí, cara, a gente começou. E a gente arrumou, a gente buscou. Finalmente a gente arrumou uma loja ali na International Drive,
que é a principal rua. E como é que chama lá o nome da loja? Lá, Sleep House Mattresses. Sleep House? Sleep House. A gente é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Trocadilho, só que em inglês. Só que em inglês. Maneiro. Aí, quem quiser, ó, só passar lá, fala o endereço. A gente vem em Orlando, na International Drive, bem perto do Premium Outlet, a esquina com o Premium Outlet. A gente tá ali pra fazer a sua casa ficar linda. Moleque. E é isso, cara. E a gente abriu lá a primeira loja. E eu fico, não é fácil, não tem sido fácil, eu fico nessa loucura de 15 dias aqui, 15 dias lá. E como é que é isso? Tu não fica cansado? Você não... Cara, fico cansado pra caramba. Mas tem que ser, né? Mas assim, irmão, é aquela história que eu volto a falar de novo, né? Que as pessoas quem quer tem que estudar isso. Cara, alta performance, ela te cobra isso, né? E aí você tem que ver mecanismos pra você conseguir fazer isso e ter uma boa qualidade de vida, que é possível. Sim. Claro que é possível, muita gente faz, as pessoas bem-sucedidas fazem, em todas as áreas, a gente tem que fazer, tem que buscar aprender e fazer. Então, eu fico cansado, cara, porque agora estão fuso de 5 horas, por exemplo, a gente chegou ontem, né? Que horas são aqui em Portugal? Já tem uns malucos pedindo pra gravar podcast aí, né? Pô. Tem, parecem uns doidos aí. Mas, graças a Deus, as coisas têm corrido bem. Claro que início lá também é difícil, tem que conhecer como é que não é. E qual foi, pra terminar agora, qual foi a pior coisa que aconteceu na América, a melhor coisa, e qual o incentivo aí final que você dá pra galera pra... Na América não só comprar o seu colchão, que eu recomendo, eu durmo no colchão dele, é muito bom. Sim, boa. E assim, pra galera poder empreender assim e ser como você. Cara, o que eu acho, tá? Eu acho o seguinte, na América tá muito recente, mas Portugal, a gente são 2 polos diferentes, né? Mas dá pra ser bem-sucedido nos 2. Por quê? Portugal, como a gente falou, as pessoas têm uma cultura de ser mais light. Então, se você chegar aqui com coragem, com disposição, pagar o preço inicial, porque o início você vai ter a sensação que nada está acontecendo, que você não vai conseguir. Aquela inércia, Exatamente, a inércia. Aí o que acontece? 98% das pessoas desistem. E se você permanecer, as coisas começam a clarear, as coisas começam a acontecer. Na América não foi diferente, o início é muito difícil para você arrumar ponto, é tudo mais caro, como é que não é. As pessoas na América estão sempre corridas, lá é tudo por hora. Então, ninguém vai parar pra te dar muita atenção. É uma time money total. Exatamente. Só que quando você entende que esse é o caminho, você passa a respeitar, você vê que, de fato, eles estão corretos de alguma forma. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu lembro que um cara que eu contratei pra fazer a entrega dos meus colchões, eu liguei pra ele e falei assim, cara, a semana que vem eu tenho algumas entregas pra você. Ele falou, Leon, ele entrega colchão. Leon, eu não vou ter tempo porque eu tô no Caribe com a minha família fazendo um cruzeiro. Então, no Brasil é impensável o cara, talvez aqui também, o cara que faz entrega de colchão tá no Caribe com a família. Só que lá é possível, porque lá não interessa quem você é, o que você estudou, interessa o que você produz. Então, a América tem isso, que é um diferencial. Agora, aqui, a gente tá falando de empreendedorismo, tá? Aqui, o que você tem? Aqui você tem qualidade de vida mesmo, ganhando pouco, legal. E se você quer romper, você quer ganhar um grande salário, se você quer enriquecer, que não tem problema nenhum, é muito digno você enriquecer com o seu trabalho, aqui você também tem oportunidade, porque como a gente voltou a falar novamente, as pessoas não têm essa cultura. Então são 2 polos diferentes, mas que dá pra fazer, dá pra chegar lá no final, cada um do seu jeito e da sua maneira. Sim. Então beleza, manda uma mensagem final aí pra galera, só pra finalizar. Boa. Cara, então, primeiro, te parabenizar, eu acho muito, muito, muito legal a galera que quer tocar nesse assunto de empreendedorismo, porque, de fato, eu não conheço forma no mundo legal de você prosperar tão rápido quanto o empreendedorismo, tá? Então, isso é muito digno, agora tá quebrando um pouco, mas durante muito tempo o empreendedorismo, as pessoas tinham vergonha de falar, porque tinham medo de falar de prosperidade, não sei se por medo de não conseguir, ou cultural. O dinheiro mesmo. É polêmico, né? O dinheiro é polêmico, mas eu acho muito digno isso, muito louvável e quero que torço para você arrebentar aí galera, segue esse cara aqui, que esse cara é bom. Agora, vamos lá. Pessoal, eu acho o seguinte, eu acho que tudo é possível, tá? Eu acho que literalmente tudo é possível. Não é fácil você ser bem sucedido e prosperar no ramo de varejo, principalmente, mas é extremamente possível. Muita gente fez, muita gente faz, muita gente está fazendo. Então, se alguém fez, é possível. Você vai ter que pagar o preço, você vai ter que trabalhar mais do que os outros, você vai ter que abrir mão de talvez a sua prima ou seu primo estão na praia, você está trabalhando domingo, vai ter que acontecer, principalmente no início, mas chega um momento que aí as coisas
mudam, o jogo muda. Você tem qualidade de vida. O que é qualidade de vida na minha visão? Qualidade de vida é hora para estar com a sua família, é tempo para você pensar num novo negócio ou para como ampliar o seu negócio. Até chegar esse tempo, você vai ter que trabalhar muito, de domingo a domingo, mas é possível. Então, assim, acreditem, lutem para mudar de vida e aí tem um diferencial, né? Que é o que eu indico. Se você fizer isso, buscando a Deus, tentando servir o reino de alguma maneira, cara, aí vira uma máquina de guerra e coisas acontecem que ninguém entende. Porque você passa a servir o reino, né, cara? Então, quando você serve o reino de Deus, meu amigo, você vira um servo, um soldado de Deus na terra e as coisas começam a acontecer porque você vira uma máquina de prosperidade, uma máquina de bênção. Então é isso, trabalhar muito e, se possível, se for da sua religião, eu te indico que você busque a Deus de alguma maneira, numa igreja perto da sua casa, começa a ler a Bíblia de alguma forma, que as coisas vão começar a andar. Não vai ser fácil, mas a coisa vai andar. E é isso, cara. Pô, Leão, te agradeço aí do fundo do coração, cara, a mensagem aí pra galera. Realmente, eu conheço ele pessoalmente, sei que ele é trabalhador demais. Pô, tu é exemplo pra gente. E obrigado aí por dar uma palhinha aí pra galera. Maneiro. Satisfação, irmão, mesmo. Muito legal. Com certeza vai tocar muitas vidas. Show de bola. Obrigado. Um abraço, turma. Um abraço. Obrigado.